Muitas vezes um relacionamento amoroso não dá certo porque um dos parceiros não está disponível para se relacionar. E pode acontecer também de nenhum dos dois estarem disponíveis. Vamos entender essa dinâmica e o que fazer para sair dela. Mas antes, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal. Por que uma pessoa está indisponível para se relacionar? Como funciona essa dinâmica inconsciente? A primeira coisa que vai acontecer com uma pessoa que está indisponível para se relacionar é ela entrar num relacionamento amoroso e criar uma situação inconsciente para validar a indisponibilidade dela. Ou seja, ela vai se auto-sabotar e vai acabar com esse relacionamento que tinha tudo para dar certo. Vamos entender isso através desse caso. Lembrando que eu uso nomes fictícios e essa situação serve tanto para as mulheres quanto para os homens. Essa é a Cris, esse é o Pedro e esses são os pais da Cris. A Cris começou um relacionamento amoroso com o Pedro, mas ela cometeu um erro e o Pedro não conseguiu lidar com a situação e terminou o relacionamento amoroso deles. Onde entra a indisponibilidade dela? Como eu sei que a Cris estava indisponível para se relacionar com o Pedro? Ela estava feliz nesse relacionamento, tudo fluía, tudo ia bem, ela se sentia bem ao lado dele. Ele dava amor, carinho, atenção para ela, ele respeitava. Era a primeira vez que um homem valorizava e respeitava a Cris. E é aí que entra a indisponibilidade inconsciente dela. A relação da Cris com o pai dela era muito diferente dessa relação que ela tinha com o Pedro. E não somente a relação dela com o pai, mas também os relacionamentos anteriores dela. A Cris só conhecia a ausência física e emocional do masculino. Ela só tinha se relacionado com homens que eram ausentes, homens que não davam atenção, não davam carinho, não demonstravam amor e homens que não respeitavam e não valorizavam ela. Então, quando ela entra num relacionamento onde ela vai ter tudo que ela nunca recebeu, o subconsciente dela vê isso como algo desconhecido. E tudo que é desconhecido gera medo e pode soar como uma ameaça. É onde surge a autossabotagem. Ela não está disponível para receber tudo que esse parceiro tem para dar. Atenção, amor, carinho, presença, respeito, valorização. Ela nunca recebeu isso do pai dela, então é desconhecido. Automaticamente, a partir do inconsciente dela, ela não consegue receber do Pedro. Por que esse ato de receber é tão difícil para ela? Porque ela não está disponível para receber amor. Porque a questão dela não é somente em relação ao pai. Existe também a lealdade às mulheres da linhagem feminina dela. Ela repete o mesmo padrão que a mãe no relacionamento amoroso. As mulheres da linhagem feminina dela nunca receberam carinho, atenção, presença, nunca se sentiram respeitadas e nem valorizadas pelos homens. Então, como ela iria conseguir receber isso? Como que ela iria ser a primeira a receber o que nenhuma mulher do sistema dela conseguiu receber antes? E agora eu te faço uma pergunta. Por que nós somos leais aos nossos pais, à linhagem masculina, à linhagem feminina? Por que a gente repete padrão? Porque nós temos a necessidade profunda de pertencer a um grupo, de pertencer ao nosso sistema familiar. O pertencimento traz uma sensação de segurança e de nos sentirmos amados, mas é uma falsa sensação. Por que que é falsa? Porque eu acredito inconscientemente que se eu fizer como a minha mãe fez, ou seja, se eu repetir o padrão da minha mãe, ela vai me amar. Se eu for igual à minha mãe no relacionamento, ela vai me amar. Mas isso não é verdade. Todo o sistema familiar, a nível de alma e espírito, tem um desejo profundo de que alguém faça diferente, de que algum descendente faça diferente de um ancestral. Mas a gente não tem consciência disso, por isso a gente é leal a eles e a gente repete os mesmos padrões.
Voltando para a Cris, o inconsciente de todas as mulheres desse sistema familiar só conhece um tipo de homem dentro do relacionamento amoroso. O homem que é ausente, o homem que briga, que humilha, que maltrata, o homem que não respeita e não valoriza a mulher. Esse é o conhecido, esse é o familiar para as mulheres. Tudo fora disso, ou seja, um homem igual ao Pedro, um homem que tem uma atitude, postura e comportamento diferente desse, é visto como desconhecido, ou seja, dá medo, é ameaçador e é visto como impossível. Com certeza você já ouviu mulheres dizendo: homem não presta, homem é tudo igual, todos os relacionamentos são assim, os homens só pensam neles, todos os homens traem e milhões de outras frases. Inclusive, deixa aqui no comentário uma frase que você já ouviu sobre homem ou sobre mulher, porque essa dinâmica também acontece com os homens. E já deixa o seu like se estiver fazendo sentido para você. Então, se todas as mulheres acreditam que só existe um tipo de homem, o tipo que briga, que trai, que mente, que maltrata, que não valoriza a mulher, um homem diferente disso não existe para o inconsciente dessas mulheres. Então, se aparecer um homem diferente do que elas conhecem, ele é visto como um perigo. Ele pode, inclusive, ser visto como um homem aproveitador, como um homem que quer tirar vantagem dessas mulheres, como um mentiroso, porque ele é fora da realidade delas. O subconsciente da Cris já tem um padrão de homem definido e aceito pelas mulheres do sistema familiar dela e vai fazer ela se auto-sabotar ao encontrar um homem fora desse padrão, como é o caso do Pedro. Então a Cris fica indisponível para os homens que não se enquadram nesse padrão já conhecido, definido e aceito pelas mulheres. Como sair dessa dinâmica? A solução é a Cris olhar para essa mãe, se liberar dessa lealdade e depois olhar para o pai. A Cris precisa deixar toda a dor que a mãe dela viveu no relacionamento que ela teve com o marido dela aqui. Para essa mãe que é grande e consegue lidar com isso. A Cris também precisa deixar esse olhar que a mãe dela e as mulheres têm em relação aos homens. Quando ela se libera de toda essa lealdade, ela fica livre para olhar para o pai dela com outros olhos, com os olhos de filha e não mais com os olhos dessa mãe e das mulheres do sistema familiar dela. É preciso também curar as feridas emocionais da filha em relação ao pai. Porque esse pai foi ausente, ele não conseguiu dar carinho, ele não atingiu as expectativas da criança interior da Cris. Então ela precisa ressignificar isso. Ela precisa colocar os pés no chão e lidar com a realidade. Que esse pai aqui também é um homem comum. Então ela precisa aceitar o pai do jeito que ele conseguiu ser e seguir adiante. Ao fazer esses movimentos, ela se libera e se permite fazer diferente do sistema familiar dela. Ela fica disponível para ter um parceiro diferente do padrão de homens que o sistema familiar dela conhece. Quando ela fica disponível, ela atrai um parceiro diferente do pai e diferente do marido que a mãe teve. Uma vez disponível para um relacionamento mais leve e saudável, ela consegue receber carinho, atenção, presença e ela se permite ser respeitada e valorizada pelos homens. E se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga que precisa entender essa dinâmica. Muito obrigada e até a próxima!